Lá vamos nós em 14 de fevereiro, né? Às vezes, a gente acha que o mundo se resolve a partir das grandes questões, né? Dos grandes temas. Que quem conhece as coisas do mundo são os eruditos, né? Quem são os eruditos? Aqueles que leem, aqueles que se informam, aqueles que têm mais ou menos, digamos assim, aqueles que têm a pretensão de conhecer as coisas que a humanidade produz, né? Mas não é assim. O mundo vai se resolvendo a partir de pequenas coisas, de pequenas atitudes, né? De pequenas percepções. Vejam, a extrema-direita ela tem um discurso que é moralista na sua essência. Essência que eu digo do ponto de vista da construção das hordas de seguidores, né? Aquelas pautas ultraconservadoras, né? Contra o aborto, contra as políticas de diversidade, de inclusão, etc, etc. Pautas muito conservadoras, né? Mas quando nós começamos a ver quem são as pessoas, especialmente os líderes, a gente vai ver que na vida deles mesmo, a tal de pauta conservadora, ela simplesmente não existe, né? Como prática dessas pessoas. Vamos lá, o Elon Musk, né? O Elon Musk, a pauta conservadora é a família, né? Temos que preservar a família. Trump disse, né? Nos Estados Unidos, a partir da minha posse, terá 2 gêneros, né? Masculino e feminino. É assim que eles fazem, né? Mas o Elon Musk, por exemplo, teve 12 filhos. Não é problema ter 12 filhos. Mas são 12 filhos com, se não me falha a memória, 3 ou 4 mulheres diferentes. Parece que perdeu alguns, etc e tal. Mas são 12 filhos. E ele está construindo um complexo residencial no Texas para que suas mulheres, ex-mulheres, ou coisa que valha, vivam com os filhos juntos. Cada uma na sua casa, claro. Tipo um sheik polígamo. Isso é fato. Mas ele sustenta uma postura de alta moralidade. Trump determinou que mulheres trans não podem mais participar de esportes com mulheres. O Bolsonaro aqui no Brasil, durante a campanha eleitoral, por exemplo, ele falou 2 coisas do Lula, né? Um absurdo. Onde é que se viu o Lula casar com Janja? 20 e tantos anos mais velho. Se tu for olhar a relação do Bolsonaro de idade com a Michelle, o Bolsonaro tem uma distância maior do que a distância entre Lula e Janja. Mas quem é que dizia que era um absurdo o Lula, Bolsonaro? O Lula tá na segunda esposa. Janja é a segunda esposa do Lula. Por que é a segunda esposa? Porque a primeira faleceu. A dona Marisa faleceu. Lula ficou viúvo. Encontrou a Janja e vai fazer a vida dele. Bolsonaro tem 4 mulheres. A Michelle é a 4ª. Tem filhos com 3. Além de ter filhos com 3, dá emprego para 1 ou 2. Mas quem é que defende a família, os valores da família? Bolsonaro e os bolsonaristas. Acreditem. É importante conhecer o acordo de Bretton Woods, que mudou o padrão de das trocas comerciais no mundo, trazendo do padrão ouro para o padrão dólar. Claro que é importante. É importante conhecer João Sem Terra e a Law of the Land, editada em 1215 por João Sem Terra. Claro que é. Os tratados da Westfália, que dão forma ao Estado moderno, como o conhecemos, inauguram a diplomacia dos Estados? Claro que sim. É importante
saber a discussão que os BRICS fazem no sentido de gerar uma transição de Bretton Woods para outro padrão de trocas internacionais, é evidente. Saber o que é o multilateralismo, claro. Reconhecer as políticas de Trump no sentido de reconstrução de um unilateralismo conduzido pelo Império Americano, é evidente que sim. Mas isso é tão importante quanto nós podemos olhar para determinados líderes e percebermos que quando os velhos criaram a expressão sobre a mulher de César, com as cargas conceituais da época, eles tinham certa razão. Não basta a mulher de César ser honesta, ela precisa parecer honesta. Os eventos da extrema-direita mundial geraram exatamente o ato contrário. Eles parecem honestos, querem parecer honestos, mas no íntimo não são. Basta ver. E não precisa muito esforço para verificar que isso que eu estou dizendo é verdade. Então, quem fala da família, da rigidez da família, constrói suas famílias do jeito que constrói. Basta olhar. Vejam, estou dando 2 exemplos, eu podia passar por outros tantos. Musk e Bolsonaro. Podia pegar outros tantos. Então, quando nós queremos construir um bom mundo, um mundo razoável, a primeira coisa que nós precisamos abandonar é o tal de me engana que eu gosto. Porque as pessoas estão vendo o que estão vendo, mas fazem de conta que não vem aquilo que vem. E ao agirem desta maneira, produzem uma prática que peguem agora no Brasil, por exemplo, as investigações da Polícia Federal sobre as tais de emendas parlamentares. Vejam de onde vêm aqueles que estão sendo buscados pela polícia. Lógico, todos eles dirão, somos vítimas de perseguição. Será? Conta lá em Quaraí, grande excremêncio, que o cara chegando em casa percebe um outro cara saindo com um porco, mais ou menos uns 90 quilos nas costas. E o cara diz, mas cara, o que tu tá fazendo com o meu porco nas tuas costas? E o cara diz, porco? Que porco? Ai, tira esse bicho daí, tira esse bicho daí. E tem incauto que acredita nisso, que embarca nesta conversa. Isso significa que as relações sociais, elas vão se deteriorando a partir da vida mentirosa. Muitos filósofos da humanidade, quase todos eles, num determinado ponto das suas incursões, tentam compreender o que é a tal de virtude. Para mim, quem melhor definiu isso é Aristóteles. A virtude está no meio. A virtude não está nos extremos. Os extremos produzem tudo aquilo que nós vimos por aí sendo produzidos nos nossos dia a dias. Ainda me impressiona quando eu passo em alguns lugares e tem bandeirinhas do Brasil penduradas. Não que as pessoas não tenham o direito, têm sim, e nós precisamos disso. Nós precisamos de pessoas de direita, nós precisamos de liberais, nós precisamos de gente de esquerda, nós precisamos de socialistas, nós precisamos de humanistas, nós precisamos de unilateralistas, de multilateralistas, mas mais do que qualquer coisa, nós precisamos de convivência. E se há uma coisa certa nesta quadra histórica, é que o tempo se comprimiu. Ele está muito rápido, muito rápido. E o velho Humberto Eco matou a charada. As redes sociais liberaram a estupidez, mais do que isso. O sentido de humanidade das pessoas simplesmente está sucumbindo. Por quê? Porque os nossos problemas reais não estão nas grandes questões dos tratados internacionais. Está em como nós estamos destratando a nossa capacidade cognitiva.
Mais uma para pensar.